irmão, bem não, né? Porque é bagaceira que está acontecendo no mundo, né? A gente olha, vê aquilo tudo, se assusta um pouco, mas aqueles que confiam em Deus e têm o Senhor como seu Deus, jamais é abalado. É assim que eu creio. E eu estava sentado ali, e é interessante como que Deus fala com a gente nas mínimas coisas, né? Eu peguei uma blusa hoje, uma camisa preta para eu vir, e aí eu estava sem o tira-pelo em casa, e comprei, passei no mercado, comprei, limpei a camisa toda, tirei todo o pelo, aí os meninos vieram com a camisa branca, tá ali, e me abraçando o tempo todo. Aí na hora que eu estou subindo ali, eu estou olhando, eu falei, gente, mas não é possível, que tanto de pelo é esse que está aqui? E aí na hora Deus me falou assim, já viu que é assim que às vezes a gente está puro, está limpo, e a gente encosta perto do pecado, e aí começa a sujar. Você está limpinho, a blusa estava tinindo. Eu olhei, sabe quando você olha, você fala, rapaz, passadinha. Na hora que eu olhei agora, eu falei, misericórdia. Jesus, o que aconteceu? É o pecado, irmãos. Às vezes o pecado faz isso com a gente está limpinho, purificado, a gente está em consagração, clamando a Deus. E aí a gente dá um vacilo, e aí o pecado começa a entrar, e a gente nem percebe, porque eu não percebi. Obrigado, meu amigo. Eu não percebi agora, na hora que eu subi, talvez vocês não estão conseguindo ver, mas a minha blusa encheu de pelo, e Deus falou assim, ó, muitas vezes é assim que a gente faz, a gente dá um vacilo, e o pecado entra, e aí bagunça tudo aquilo que Deus já tinha limpado. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler apenas 2 versos e vamos ficar apenas em um. Lucas 9, 22 e 23. Ainda bem que o pastor já orou, já falou que se for preciso, Deus ele pode trazer o confronto, né? Então, já estamos liberados para isso. Glória a Deus, que eu estava pedindo a confirmação de Deus até agora. E aí foi na hora da oração e a gente se respira um pouco mais, né? E hoje eu quero trazer uma palavra de confronto para as nossas vidas. Não é para a sua vida, é para as nossas, porque o confronto que Deus nos traz, irmãos, é para que a gente possa melhorar. E eu não sei se você tem acompanhado, eu acredito que sim, mas não tem mais tempo para a gente brincar de ser crente. Esse tempo já foi. Ou a gente se posiciona agora de verdade, ou nós seremos consumidos. Eu acho que o tempo de eu vou ver o que dá eu ir para a igreja, já foi, já passou. Esse tempo da gente achar que tudo é questão de brincadeira, que Deus é amoroso, que Deus vai ter a sua misericórdia no final. Nós sabemos que Deus é misericordioso, sim. Mas esse tempo da gente levar no oba-oba, já foi. Eu estava lembrando, na hora que eu estava vindo para cá, o quanto que muitas vezes nós queremos tudo tão fácil. Hoje, a internet, ela nos proporciona isso. Se nós vamos estudar para um concurso, né, Edmilton, a gente quer as fórmulas mágicas de estude 3 meses e passe na Receita Federal. Estude com o professor que mais aprova no DF por 6 meses e você vai estar no Senado. Ou fique milionário em apenas 21 dias. Alcance o corpo dos seus sonhos com 3 meses de exercício. Ai, né, Ayla? Mas eu estou mentindo ou isso não é o que é vendido hoje atualmente? Nós somos bombardeados todos os dias com essas fórmulas mágicas, com essas conquistas rápidas. Qual é o problema disso? Eu não tenho nada contra isso. Talvez se você ficar milionário e quiser me abençoar, como o pastor diz, a minha religião me permite. Mas de verdade, eu não acredito nisso, irmãos. Mas o problema não está nisso. O problema está que quando a gente quer trazer isso para o evangelho. E aí a gente quer pegar a lei de Pareto e colocar e falar assim, olha, ore 20 minutos e resolva 80% dos seus problemas.
ou ore talvez menos, 2 minutos. A vida que Deus quer te dar em apenas uma semana. E o evangelho tem se tornado barato para essas fórmulas mágicas que têm sido vendidas por aí afora. E muitas vezes nós pegamos isso, trazemos para dentro do evangelho e colocamos Deus contra a parede. Falamos, Deus, eu já estou na 4ª semana. Deus, eu já estou na 5ª. Eu já estou na 6ª. Só que o nosso Deus, ele não trabalha com isso. Ele não trabalha com fórmulas mágicas. O nosso Deus, ele trabalha com compromisso. O nosso Deus, ele trabalha com seriedade. O nosso Deus trabalha com constância. Isso são palavras que a gente já não quer mais ouvir. Por quê? Porque ser constante dá trabalho. E se dá trabalho, não é o que nós queremos. Nós queremos a fórmula mágica do negócio. Como é que eu fico crente em uma semana? Me passa aí. Como é que eu prospero aqui para Deus? Eu faço uma barganha com Deus. Irmãos, não dá mais esse tipo de atitude dentro da igreja. No mundo lá fora, as pessoas estão vendendo, estão revolucionando, estão tentando, e sabe lá se realmente estão vivendo isso. Mas aqui dentro, ou a gente é constante com Deus e leva a sério o evangelho, ou nós já seremos derrotados, como Asriel bem falou aqui. Então, eu quero hoje trazer uma palavra que o tema dela é o convite radical de Jesus. É uma palavra que talvez vai nos confrontar um pouco, mas eu creio que vai edificar a sua vida, como edificou muito a minha vida, amém? Vamos ler então o texto de Lucas 9, 22 e 23. Versículo 22 diz assim, eu vou ler só o 21 aqui, só para a gente pegar o contexto. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou, o Filho do Homem terá de sofrer muito, será ressuscitado. Depois disse a todos, me acompanhem. Em outra versão que eu tenho aqui, o versículo 23, diz assim, então ele, Jesus, disse a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Até aqui. Irmãos, esse contexto, só para a gente entender, Lucas, ele monta uma sequência que Jesus, há poucos versículos, ele tinha acabado de multiplicar o pão e tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, só em homens, fora homens e mulheres. Então aqui Jesus, logo ele mostra o poder que ele tinha, um poder divino. E na seguida, Jesus é revelado pelo Pedro, que aí quando Jesus pergunta, fala para mim, o que estão dizendo por aí, quem eu sou? E aí Pedro, ele vai falar assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro revela a característica, a identidade messiânica que Jesus tinha. E aí logo depois, Jesus vai falar pela primeira vez, Jesus vai falar da sua morte e da sua ressurreição. De forma clara, ele já tinha falado, olha, vai acontecer que o templo será destruído, em 3 dias será reerguido, mas agora de forma clara ele fala, olha, o Filho do Homem vai ter que morrer, vai ser abandonado e ele vai ressuscitar. Por que Jesus revela isso só agora? Porque ele pega agora, ele revela o seu poder divino, ele agora é revelada a sua identidade messiânica, e agora então ele consegue passar para os discípulos esse convite, que é o convite radical que Jesus fez, que é o versículo 3. E nós vamos nos ater somente a esse versículo, Lucas 9, 23, só que nós vamos quebrar esse texto em várias passagens aqui, em vários pedaços, para que a gente possa entender. Então Jesus começa assim, olha, o texto começa dizendo, e Jesus disse a todos. Irmãos, quando Jesus está falando agora a todos inclui os seus discípulos, mas inclui uma multidão que ouvia Jesus, por curiosidade. Muitas vezes as pessoas acompanhavam Jesus pelo que ele poderia fazer. Você já viu que se a gente talvez levantar aqui, não é o caso da nossa igreja, mas se a gente levantar uma campanha de fé, milagre, cura, não tem espaço nessa igreja. Por quê? Porque as pessoas estão querendo coisas fáceis, estão querendo
Agora, cadê o lugar do milagre? Quem é a irmã do coque que revela? Antigamente se tratava dessa forma. Ou, qual é a casa da missionária? E se nós fôssemos tratar dessa forma, não teria espaço. Só que agora Jesus, ele está curando. Então você pensa, chega uma pessoa paralítica, Jesus cura, e esse paralítico levanta. Isso vai reverberar em toda a sociedade. Era o que estava acontecendo. Então, todas as pessoas querem ver o milagre. E aí eu começo. Você já viu que muitas vezes nós vamos até Jesus pelo que Ele pode nos oferecer e não por quem Ele é? O que Jesus pode fazer por mim? Jesus, eu preciso de cura. Então eu vou até Jesus. Jesus, as minhas finanças estão caos. Então eu vou até Jesus porque eu quero um milagre. Só que muitas vezes nós não vamos até Jesus pelo que Ele é, pelo que Pedro revela quem Ele é. Tu és o Cristo. Na verdade, a nossa maior intenção de vir à igreja ou de ser igreja deveria ser pela identidade que Jesus carrega, não pelo que Ele pode nos oferecer. Porque o que Ele oferece é secundário, irmãos. Se Jesus não nos der mais nada e nos oferecer apenas, entre aspas, a salvação, já é o bastante. Só que muitas vezes nós queremos ir até Jesus pelo que Ele é. E aí então, muitas vezes porque pelas bênçãos. E a multidão está seguindo Jesus, Ele vai falar então para todos. E o texto começa dizendo, Ele disse a todos. Só que Jesus, Ele faz o convite universal. Ele está falando hoje comigo e hoje Ele está falando contigo. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é quem escuta a voz dEle e segue. Porque o convite que Jesus faz agora, diante da multidão, diante dos discípulos, Ele vai falar para todos, se alguém quer vir após mim. Ele está dizendo, não é para uma pessoa em específico, Ele está fazendo o convite para todos. Hoje, Jesus está revelando a todos nós esse convite radical. Ele está falando, olha, todos vocês que estão aqui, se vocês quiserem, tem para vocês. Não uma vida de bênçãos, mas uma vida firmada em Jesus. Então, o convite que Jesus começa falando, Ele faz um convite para todos, para a multidão que estava lá só por curiosidade. Mas Ele vai convidar para um discipulado. Jesus não está fazendo o convite para todos aqueles que querem uma bênção, todos aqueles que querem viver algo extraordinário. Jesus está falando assim, olha, todos vocês que querem vir após mim, é um convite para o discipulado. E de novo, eu reitero o que eu já falei. Discipulado, irmãos, ele vai oferecer uma troca. O discipulado, o pastor falou isso aqui e eu acho isso lindo, isso na quinta-feira. No evangelho não existe neutralidade. No discipulado não existe neutralidade. O discipulado, ele automaticamente é uma troca, é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Jesus está convidando. Eu estou convidando a todos que querem vir após mim. Jesus está falando em outras palavras. Nós vamos para um discipulado mais próximo. Nós vamos chegar, nós vamos nos sentar, nós vamos conversar e vocês serão ministrados. Só que não é todo mundo que quer isso. Não são todas as pessoas que querem ser ministradas por Jesus. A verdade é que todas as pessoas querem aquilo que Jesus pode dar, mas aquilo que talvez vai ser um discipulado que pode mudar e que vai mudar a vida, porque esse vai mudar depende daquilo como nós vamos reagir. Não são todas as pessoas que querem. Por quê? Porque num discipulado, irmãos, há confronto. E nem todas as pessoas querem ser confrontadas. Quando imagina Jesus se encontrando talvez com aquelas pessoas perdidas, que viviam uma vida escravizada no pecado, e um discipulado não dá mais, você vai ter que mudar de vida. Ou pelo menos o contraste que vai oferecer, é de que existe um homem santo que está oferecendo algo, e existe do outro lado um pecador, que talvez não quer mudar de vida. Jesus está falando para todos, então a Bíblia fala, Ele disse para todos, e Jesus coloca uma condição. Ele fala, olha, se alguém quiser vir,
Ele não obrigou ninguém. Ele não traz uma obrigação. Jesus, irmãos, ele não traz uma carga de seja crente, seja da igreja. Jesus não traz essa carga. Ele fala assim, olha, se alguém quiser vir, ele estabelece uma condição. E em uma condição, nós aceitamos se nós quisermos. Em uma condição, eu posso atender o chamado de Jesus ou não. Jesus não estabelece uma ordem que as pessoas devem seguir. Se hoje, talvez você está me ouvindo aqui, e você ainda não segue Jesus, não existe uma obrigação para você seguir a Jesus. A diferença que está é que talvez, se você não decidir seguir a Cristo pelo que Ele é, pela identidade que Ele carrega, lá na frente, eu não estou pregando aqui, não quero assustar ninguém, mas lá na frente, todos nós iremos nos apresentar diante de Jesus, e aí nós seremos julgados pelo que nós fizermos. Todos, a Bíblia fala que todos irão se comparecer diante de Jesus. Então o convite que ele estabelece uma condição. Agora, a condição que ele coloca, irmãos, é uma condição que ele fala, olha, se você quiser vir após mim. Em outras traduções diz assim, olha, se alguém quiser me seguir. Ou seja, ele fala, eu estou indo para um lugar e eu estou fazendo um convite e estou estabelecendo uma condição. E o convite se estende a todos. Hoje, Jesus está convidando a todos nós que estamos aqui. Se quisermos seguir ao que Ele tem estabelecido, Ele não nos obriga. Mas Ele coloca essa condição. E a condição que Ele fala assim, olha, você quer me seguir? É um convite para todos. Mas a escolha ainda continua sendo voluntária e pessoal. Hoje, você pode me escutar aqui, sair e falar assim, eu vou continuar, Ramon, vivendo a minha vida do jeito que eu acho que eu devo viver. Amém, irmãos? Ninguém, nem eu, nem o pastor, ninguém jamais poderá te obrigar a mudar de vida. Ninguém. A condição, nem o próprio Jesus mesmo te obriga. Ele te faz uma condição. Você quer? Eu tenho uma vida nova para você. Só que para estabelecer essa vida nova, você vai ter que atender aos parâmetros dessa condicional. Irmãos, não dá mais. Não dá mais para a gente falar assim, eu escolhi seguir a Cristo e vivo da mesma forma. Eu escolhi seguir a Cristo, mas a minha vida não muda. Eu não falo de questão de finanças, nada disso. Eu falo da forma como nós vivemos com Cristo. Não dá mais para a gente falar assim, olha, eu decidi voluntariamente ouvir o chamado que Jesus fez, atendi a condição que Ele colocou e eu estou seguindo a Cristo. Mas se olha para a vida, é a mesma vida de pecado, não dá mais. Não dá mais, irmãos. A condição que Jesus coloca é para uma mudança radical, porque o convite que Ele faz é o seguinte, se alguém quiser vir. Só que no que nós vamos até Cristo, é impossível que a nossa vida mantenha-se da mesma forma. Por quê? Porque o contraste entre o santo e o profano é muito distante. O contraste entre um santo e um pecador é muito distante. E Cristo está oferecendo a própria vida, o próprio sangue, para uma mudança de vida, para aquele que quiser aceitar esse chamado radical. E Jesus fala, Ele vai seguir. E aí a primeira ação que a gente precisa ter, se a gente quiser seguir a Cristo, a primeira ação é negar a si mesmo. Outras versões diz assim, neguem-se para si mesmo. Eu gosto esse jogo de tradução, porque algumas traduções parece que coloca sobre nós um peso um pouco maior. Porque às vezes negue-se a si mesmo, fica uma coisa fantasiosa, não, mas Jesus fala, em outras versões, fala assim, olha, negue-se para si mesmo. Se a gente pegar essa raiz do negar, é a mesma raiz de que Pedro negou Jesus. Só que quando Pedro nega Jesus, ele está negando quando as pessoas chegam e falam assim, olha, você é um deles, porque eu te conheço, você se parece com ele. E ele fala, eu não conheço esse homem. Só que Pedro está falando assim, olha, eu não conheço esse homem. Quando a Bíblia traz aqui de negue-se para si mesmo, é como se nós tivéssemos que olhar para nós e falar assim, eu não me conheço.
Sabe por que eu não me conheço? Porque à medida que eu tomo para mim, que agora eu sou de Cristo e eu vou me negar para mim mesmo, o meu eu já não pode mais existir. E aí o radicalismo de Jesus começa a imperar. Irmãos, quando a gente fala assim, olha, negue-se para si mesmo, o eu Ramon não pode mais existir. O eu Ramon cheio de vontades não dá mais para continuar, porque agora existe um que vai reinar sobre as minhas vontades. Agora vai existir um que vai reinar sobre a minha vida. Agora vai existir um que vai controlar todas as minhas vontades, porque eu estou negando para mim mesmo. E aí, quando a gente vai se negar, começa a ficar pesado. Por quê? Porque é uma renúncia total. Ah, irmãos, e aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo. Negar para nós mesmos é tão difícil, porque nós somos seres humanos cheios de vontades, cheios de desejos, cheios de sonhos. É uma verdade. Só que Jesus está convidando e falando assim, olha, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem vontades, e eu sei dos desejos que você sofre e que você tem. Só que Jesus está falando, olha, eu estou te convidando para você negar tudo isso. Abandonar isso tudo. Esquece que você tem um eu cheio de vontades aí dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque renunciar tudo por Cristo é o maior prazer da vida de uma pessoa. Eu digo prazer não no momento que a gente nega, mas no que nós vamos alcançar, porque na hora que nós estamos nos negando, sacrificando as nossas vontades, é doído. A nossa carne grita, ela quer vencer, ela quer que nós alimentemos essas vontades, esses desejos que nós temos, só que nessa hora está gritando tudo, só que Jesus está falando assim, tudo que você está renunciando, você vai alcançar algo muito maior quando você chegar no céu. Irmãos, nós estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de bênçãos terrenas. Nós não estamos falando de carro. Nós não estamos falando de casa. Nós não estamos falando de casamento. Nós não estamos falando nada disso, irmãos. Isso é tudo muito passageiro. Isso é tudo muito pequeno perto do que Cristo oferece. Ele não está oferecendo uma vida terrena onde a gente vai conquistar todos os nossos sonhos. Ele está falando, abra mão dos teus próprios sonhos para você conquistar o céu. Aleluia. E aí o nosso eu precisa morrer. O nosso eu precisa ser sacrificado. Eu sei que a gente tem vontade, tem hora que eu fico lá em casa e falo, Deus, mas eu ainda quero alcançar isso, eu ainda quero alcançar aquilo, eu ainda quero viver isso. Mas e Deus, será que é isso que Ele tem para nós? Você já parou para pensar que você precisa levar os teus sonhos a Deus e falar, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Irmãos, o relógio do tempo está acelerado. As profecias bíblicas estão se cumprindo todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes os desacordados ainda estão olhando e falando, mas eu tenho tanta coisa para conquistar nessa terra. Ô irmãos, o meu maior sonho é conquistar tanta coisa lá no céu. Aleluia. O meu maior sonho, eu falo, Deus, se eu pelo menos for salvo. Eu sei que a gente quer coroa, a gente quer pedra na coroa. Irmão, se eu só pelo menos entrar por aquela porta do céu. Para mim, irmão, já valeu. Se quiser dar minha coroa para outro, pode dar. Eu não quero saber de cor, eu quero saber de entrar. É uma coisa eterna. Nós não estamos falando de uma vida que a Bíblia fala que o homem vai viver até 80 anos. Não, nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de uma alma que ou ela vai jubilar por uma eternidade, ou uma alma que vai sofrer por uma eternidade. Qual é o lado que nós vamos escolher? Qual é o lado que nós estamos escolhendo? Porque, na verdade, essa escolha não é uma escolha que eu vou fazer lá na frente, é a escolha que eu faço diária. Aleluia. É uma escolha que todos os dias, quando eu renuncio o meu eu estou escolhendo viver uma vida santa com Deus. Mas quando eu abro mão de viver aquilo que Cristo tem e decido viver por uma vida pecaminosa, também é uma escolha que eu estou fazendo diariamente. Não vai dar para a gente chegar lá e pagar de santo. Falar, Deus, mas eu vivi tão bonzinho. Eu era tão gente boa, tão arrumadinho na casa do Senhor, mas o que adianta? As tuas vestes aqui estão limpas, não igual a minha que está cheia de pelo, mas talvez você está aqui e está vivendo uma vida, desculpa a palavra, mas toda desgraçada. Talvez você está vivendo uma vida toda deturpada. E a gente está achando que vai chegar lá na hora, a gente vai dar
o famoso migué em Deus e vai colar. Não vai. Não vai, irmãos. Sabe por quê? Porque se tem um que conhece as nossas atitudes, se tem um que conhece o nosso levantar, se tem um que conhece o nosso deitar, se tem um que conhece todos os nossos dias, esse é Cristo. E é dele que vai vir a salvação. Então não vai dar para ninguém chegar lá na hora e falar: Deus, eu era tão legal, eu orava, e Deus falava assim: mas que oração que você tinha? Que vida era essa? Deus, eu renunciava o pecado. Mas como, meu filho? Você está aqui, ó. Você só via na bagaceira. Deus, mas eu abri mão do meu eu. Não, meu filho, você estava aqui o tempo todo lutando para poder vencer por coisas terrenas e banais. Porque, irmãos, é bom ter dinheiro? É bom, eu já falei. Para aquele que não quiser, pode passar para mim. É bom. É bom ter carro, é bom ter casa. Isso tudo é muito bom. Ninguém está negando que, não, abra mão de tudo, dá sua casa. Não, isso é hipócrita. Isso tudo é bom, a gente conquistar essas coisas terrenas, é tudo top. O problema é que a gente está colocando os nossos pés, enfincando os nossos pés naquilo que Deus não mandou, porque isso aqui vai tudo ficar e vai passar. Eu lembro de uma história agora, é claro que ela tem a ver mais com o pecado, mas eu acho que é válida para o momento. Diz que tinha um urubu que viu uma carniça no rio, e esse urubu, ele decidiu pousar lá para comer essa carniça. E ele pousou, enfincou as garras e começou a comer. E o barulho ia aumentando, da cachoeira. E ele escutava, falava: eu tenho que sair, porque essa cachoeira está chegando e eu vou despencar junto. E ele ouvia aquele barulho, mas dá tempo de eu comer só mais um pouquinho. Já viu que às vezes a gente é assim? Deus, dá tempo de eu conquistar só mais uma coisinha aqui nessa terra. Deus, dá tempo de eu pecar só mais uma vezinha para o Senhor, depois eu vou viver uma vida santa. E o urubu indo no rio abaixo, e o barulho aumentando, Na hora que ele ouviu que o barulho ficou muito forte, ele falou: agora eu tenho que sair, porque não dá mais para comer mais nada. E ele tentou voar, só que as garras dele estavam muito enfincadas, e ele não conseguia mais sair. As garras dele estavam muito presas naquela carniça. E às vezes é assim com a gente. A gente enfinca os nossos pés nessa terra com tanto gosto de querer conquistar tudo que tem aqui, que a gente fala: uma hora eu vou sair, porque eu estou no comando da minha vida. E isso serve para o pecado também. A gente sabe que está pecando, a gente sabe que a gente está falhando com Deus, e a gente fala: mas eu vou chegar uma hora que eu vou sair. E a gente se acha dono do nosso próprio eu e tem controle de tudo. Só que deixa eu te falar uma coisa: pecado, a gente não brinca. O pastor leu aqui o texto, falou assim: olha, nós temos que fugir, não é brincar, não é repreender. Pecado a gente foge, só que o pecado a gente acha que sempre a gente vai dar conta de daqui a pouco eu me mando. Daqui a pouco eu tiro os pés dessa terra aqui e vou viver com Cristo nos ares, voando com... Irmãos, vai chegar uma hora que não vai ter mais como. Jesus está falando aqui: olha, você precisa negar aquilo que você é. Você precisa ignorar a sua própria existência de si mesmo. Você precisa se tratar como se o seu eu não existisse. E se nós levássemos nossa vida com essa seriedade de: tudo bem, eu sei que eu tenho muitos sonhos, mas os meus sonhos estão diante de Deus e Deus já aprovou. Porque talvez, irmãos, tem sonhos que nós sonhamos que nem Deus sonhou. E a gente está achando que se Deus colocou na minha mente, é para mim. Já viu essa história? Se Deus me permitiu sonhar, tocar, falar, pensar, tudo, e a gente, é para mim. Não, tem sonhos que são os nossos próprios desejos carnais. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de conquistas. Nós queremos jogar para Deus, que Deus me permitiu sonhar e eu vou conquistar tudo isso. Só que tem coisas que talvez, se você conquistar, vai ser a carniça do urubu que vai te prender nessa terra. E às vezes a gente não passa os nossos sonhos pelo filtro de Deus. A gente não nega aquilo que é. Irmãos, negar a nós mesmos significa viver por amor a Ele. Negar a nós mesmos: ou você quer me seguir? Negue-se a si mesmo.
É simples, não é? Se a gente for pensar, até começamos, janeiro. Virou o ano, a gente faz tanta promessa. Cadê aqueles que falaram que, Deus, 2025 eu vou abrir mão de tudo pelo Senhor? E aí na hora que o louvor está ministrando aqui, a gente falta voar, que fala, esse ano vai. Vai para onde? Vai para que lugar? Nós estamos indo, mas para qual lugar? Porque, irmãos, se a gente não decidir, é simples, mas é uma coisa complicada de se fazer. E eu falo para mim também. Porque todo dia, quando eu olho para mim, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, mas Deus, tem tanta coisa que eu preciso mudar. Tem tanta coisa aqui que eu preciso abrir mão. Tem tanto sonho que eu quero conquistar. E Deus falava assim, meu filho, às vezes a gente vai mudando, é no andar da carruagem. A gente às vezes não tem uma mudança de uma hora para outra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma tia que até hoje ela fuma. Até hoje ela fuma. Acho que isso tem mais de 30 anos. E sabe, ela começou a seguir a Cristo. E eu falava, tia, Jesus vai te libertar aos poucos. E ela tinha vergonha. Irmãos, e ela foi para uma igreja. E a igreja falou assim, ou você abandona o cigarro, ou você não é crente. Matou a minha tia. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas na nossa vida que às vezes são coisas pequenas, outras são grandes. Mas que Jesus ele vai transformando a gente de glória em glória. Às vezes você está aqui, você está me ouvindo, falando, Ramon, você está me condenando. Eu não tenho poder para isso. Eu também, se eu estiver te condenando, eu estou me condenando, porque eu estou cheio de falhas. O que eu estou te falando, eu estou te convidando, é para viver uma vida de transformação no dia após dia, irmãos. É possível viver uma vida santa se todo dia a gente decidir melhorar algo. Agora, se a gente simplesmente senta e fala, joga para Deus, igual outros que jogam para o universo, fala, na hora que Deus quiser, Ele me muda. Não, irmão, nós precisamos tomar vergonha na cara e a gente decidir por mudança todos os dias. Não dá mais, a gente não vai conseguir alcançar esse céu que a gente tanto prega. Se a gente simplesmente ficar todo dia coloca para Deus, não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Irmãos, negar a nós mesmos é ir contra a cultura. Essa cultura de hoje tá deturpada. Sabe, é uma cultura que você pode ser o que você quiser. Não, irmãos, não é. Você não pode ser o que você quiser, você pode ser aquilo que Deus te criou para você ser. Não aceite isso do mundo. As pessoas hoje falam assim, eu ouvi no trabalho um dia desse, meu Deus, você fica constrangido. E os caras conversando, e falaram assim, rapaz, souberam que um rapaz lá, ele é solteiro, falou, se eu tivesse a idade dele, mas irmãos, eu estava, irmãos, misericórdia, foi isso, né, irmãos? Amigos, né? Ele falou, se eu tivesse a idade do fulano, eu estava passando o rodo. E eu olhando para aquilo, eu falei assim, essa é a cultura do mundo. E as pessoas estão seguindo, achando que isso é bonito. As pessoas estão seguindo, achando que isso é ser homem. Nós tivemos ontem não, foi ontem, né? Antes de ontem aqui com Asriel, uma palavra abençoada. Asriel perguntou, já começou perguntando que a gente não conseguia nem definir. O que é ser homem? E você leva um baque e fala, gagueja aqui, ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque a cultura agora está tipo assim, sufoca os homens, empodera as mulheres, coloca agora, vamos mudar tudo, vamos trocar as figuras, seja o que você quiser. Irmãos, não seja o que você quiser, negue a si mesmo e seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Não dá, nós não vamos alcançar esse céu andando no mundo. Nós precisamos ir contra essa cultura. Essa cultura, irmãos, está depravada. Essa cultura, ela tá atolada no pecado. E se a gente for rumo a essa cultura, nós estamos fadados ao fracasso. Martinho Lutero, ele dizia que negar a si mesmo é abandonar as confianças, abandonar a confiança nas obras humanas. Olha como que é forte, a gente confia muitas vezes na força do nosso braço, que a gente dá conta, que eu consigo vencer o pecado, eu consigo, na hora que eu quiser, eu mudo de vida. E a gente precisa negar isso, irmãos, porque nós precisamos negar aquilo que nós somos. Só que Jesus segue, ele fala assim, ele tem uma segunda atitude, uma segunda ação. Ele fala, olha, negue-se a si mesmo.
E tome a sua cruz. Eu gosto desse texto de Lucas, e foi proposital, porque eu não peguei nos outros evangelhos, porque Lucas é o único que traz, tome a sua cruz diariamente. Os outros falam assim, olha, tome a sua cruz e siga. E Lucas fala assim, tome a sua cruz diariamente, ou dia após dia. Ou a outra versão que eu tenho aqui, ele fala assim, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Agora, olha como que é tomar a nossa cruz diariamente. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, a cruz é aquele menino que eu tenho lá dentro de casa, perturbado. As mulheres, é os maridos que tomam banho e jogam a toalha molhada em cima da cama. Não os homens dessa igreja, porque aqui todos os homens é farol, amém? Os homens aqui não fazem isso, não. Os homens lá de fora que ainda não se posicionaram. Os homens daqui não. Que os caras tomam banho, vai lá, põe lá na roupa suja, estende, lava o banheiro, lava a louça. Os homens daqui é diferenciado. Os homens daqui Lá, deixa eu contar um segredo para as irmãs. Lá no grupo de homens, não vou entregar, mas tem uns aqui que manda foto de que fez a comida, até o negócio as mulheres daqui passam bem. Os homens lá de fora que resolve para lá. Mas não é a cruz, não é esse homem não, irmã. Não é essa mulher, irmãos, que tem razão todo dia, não. Não é a cruz, não é isso. Jesus não está falando sobre essa cruz de menino que a gente tem dificuldade. Não. Jesus está falando assim, olha, tome a sua cruz. Só que a cruz que Cristo estava se referindo era a renúncia dos nossos pecados. Jesus estava falando assim, olha, você quer? Então você vai todo dia renunciar ao pecado. Diariamente você vai renunciar à sua vontade de pecar. Porque vontade de pecar, todos nós temos. E às vezes até cedemos. Às vezes até pecamos. Só que Jesus está falando assim, olha, a cruz que você vai carregar diariamente é renunciar aos vícios, aos desejos. E Jesus está se referindo, irmãos, é uma rejeição total ao mundanismo. Isso que o mundo tem tentado fazer, inclusive com nós, que somos cristãos, é tentado nos levar para uma vida depravada. Só que Jesus está falando assim, olha, renuncia isso todos os dias. Renuncia esses teus vícios todos os dias. Renuncia a tua vontade todos os dias. E diariamente nós precisamos, irmãos, pegar essa cruz e levá-la sobre os nossos ombros. Se a gente pegar o texto, eu não vou lembrar o texto, mas a Arca da Aliança, ela quando era carregada, ela deveria ser levada nos ombros pelos levitas. Por quê? Porque aquilo lá demonstrava que era uma resistência. Aquilo demonstrava que eles estavam reafirmando o amor de Cristo, que tinha algo que eles estavam fazendo por amor. Aqui, ó, o texto aqui, ó. Os levitas, primeira Crônicas 15:15. Rapaz, os caras já estão achando até o texto. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiadas as varas da arca sobre os ombros. Sabe por quê, irmãos? Carregar a cruz, nós vemos que aquela cruz né, a cruz, né, assim, que as pessoas pregam, mas naquele tempo a gente sabia que já tinha o madeiro, já estava preparado e levava só aquela outra parte sobre os ombros. E os levitas aqui faziam a mesma coisa, eles levavam uma arca porque demonstrava um amor por Cristo. E diariamente nós precisamos demonstrar esse amor por Cristo. Renunciar, irmãos, tudo aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Nós precisamos tomar essa cruz diariamente e seguir. E aí tem uma terceira ação que Jesus vai falar, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e ele fala, e siga-me. E aí, o significado dessa palavra siga-me, aqui desse verbo, é um siga-me constante. Não se trata de eu sigo agora e daqui a pouco eu não sigo mais. Mas é uma constância no seguir Jesus. O convite dele radical é, você quer negar tudo? Então você vai me seguir. Só que o seguir é todo dia eu sigo a Cristo. É uma constância. Eu não sigo hoje e amanhã eu deixo de seguir. Isso parece muitas vezes com algumas pessoas que a gente conhece. Mas não é sobre isso. Hoje, a gente precisa tomar um posicionamento, de verdade. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, eu estou seguindo a Cristo. Segunda-feira,
eu já deixei de seguir a Cristo. Quinta-feira, vamos para o culto, vamos para a batalha, é guerra. Eu vou seguir a Cristo. Quando for na sexta, já deixei de seguir a Cristo. Irmãos, isso não é o que Cristo está falando. O seguir a Cristo aqui, o siga-me, é uma constância em segui-lo. É uma constância em seguir os passos do Mestre. É uma constância em seguir tudo aquilo que ele já determinou. E aí, tem um teólogo chamado David Garland, que em 1947, ele escreveu um livro que ele falava assim, que essa expressão, ela remete a uma ação contínua de seguir a Cristo. E não se trata de um compromisso de segue hoje, amanhã não sigo mais. Só que ele fala mais ainda que o verdadeiro significado dessa expressão de seguir é de eu sigo deixando tudo de lado. Quanto isso é forte. Eu sigo a Cristo, mas eu deixo tudo de lado. Lucas, no mesmo livro, Lucas não precisa abrir não, Lucas 5:11, diz assim, eles arrastaram os barcos, está falando dos discípulos, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lucas 5:27 e 28, diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, segue-me. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Irmãos, tem hora que a gente precisa ser um pouco mais radical do que nós... Eu estou falando de radicalismo, não o radicalismo islâmico, né? Que a gente tem visto hoje no mundo. Eu estou te falando de um radicalismo que Jesus está nos convocando, é de... eu vou abandonar tudo. Eu não estou falando para você abandonar seu emprego, sua família, seu marido, não. Só que, se hoje nós tivéssemos uma posição de, eu vou abandonar tudo, tudo o quê? Eu vou deixar tudo aquilo que entristece Jesus e vou segui-lo. Esse seria o maior radicalismo que nós iríamos promover nessa terra. Sabe por quê? Porque a gente quer seguir a Jesus, mas a gente quer continuar com o pezinho nas nossas coisas. A gente quer seguir a Jesus. Eu quero Deus, eu quero dar minha vida, mas a gente não quer abandonar as vontades. E aí só que esse teólogo, ele fala ainda assim que esse siga-me tem um outro significado, que é de siga-me priorizando o reino. Aleluia. Meu Deus, irmãos, tem hora que a gente precisa pegar isso e falar, Deus, chega dessa vida mediana que a gente tem vivido. Chega dessa vida de, meu Deus, eu vou oferecer para Deus aquilo que sobra do meu tempo, aquilo que sobra das minhas finanças, aquilo que sobra na hora que eu já estou com sono, caindo de sono, que eu falo, Deus, eu te abençoo na hora de eu dormir. Irmãos, chega dessa vida média. Aleluia. Nós precisamos seguir a Cristo, deixando tudo, priorizando o reino. Se a gente pegar esse texto, vai vir um texto quando Jesus fala assim, Lucas 9:59, Jesus, ele fala assim, Jesus disse para um homem, venha comigo, mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus fala assim, olha, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. O que ele está falando? Prioriza o reino. E deixa eu ser sincero para você. Irmãos, família é bênção. Filhos são bênção. Isso tudo está na Bíblia. Emprego é bênção. Conquistar as coisas terrenas são bênção. Qual é o problema disso tudo? É porque nós colocamos tudo isso no lugar de Deus. Jesus está falando assim, olha, para vocês me seguirem, eu preciso ser o centro de tudo. Irmãos, e eu vou falar um negócio para vocês, no dia em que os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento, tomar o lugar de Deus, pode ser que nós percamos algumas dessas coisas. Porque Jesus, ele não troca o lugar dele com nada e com ninguém. O lugar dele é o centro das nossas vidas. Seguir a Jesus requer de nós esforço, requer de nós dedicação, requer de nós limitação para essas coisas do mundo. Abrir os nossos olhos para aquilo que Cristo já falou, já prometeu e está tudo aqui. Está tudo aqui. O problema é que a gente não quer mais gastar tempo. O problema é que a gente não quer mais dedicar a nossa vida para Deus. E eu finalizo. Galera do louvor já pode vir para cá. E a mensagem que Jesus pregou foi uma mensagem, irmãos, radical e não foi uma mensagem religiosa.
Jesus, ele exige tudo de nós, tudo, tudo. Ele exige o nosso tempo de qualidade, ele exige de nós uma vida de dedicação, ele exige de nós uma vida de santidade. E talvez hoje, nós estamos ouvindo essa mensagem, porque eu me incluo, talvez você está se encontrando em alguns pontos, ou talvez você, hoje talvez se você não conhece Jesus ainda, talvez você está se encontrando do, eu preciso ainda seguir a Jesus. Ou talvez você já segue, mas você ainda não consegue negar o seu próprio eu, as suas próprias vontades. Você não consegue negar o pecado. Você não consegue negar-se a si mesmo. Ou talvez você nega a si mesmo, você já teve um encontro com Jesus, mas você ainda não consegue carregar a sua cruz diariamente. Talvez você fale, Ramon, eu até consigo fazer essas coisas, mas na hora que eu me vejo tendo que carregar a minha cruz, todo dia para mim ainda é difícil. Ou talvez você ainda faz tudo isso, e você só não segue a Cristo com constância, priorizando o reino. Eu queria que você pensasse agora, um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração, queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar, e eu queria que você pensasse em que fase que talvez você está, talvez se você já segue a Cristo, ou se você precisa seguir a Cristo, ou se você ainda não conseguiu negar-se a si mesmo, ou negar as suas próprias vontades. Seja sincero com Deus, irmãos, eu não estou pedindo para você ser sincero comigo, não. Seja sincero aí, na sua oração, baixinho, com Deus. Fala, Deus, está difícil porque eu não consigo vencer essa luta travada contra o pecado, eu não consigo me negar, ou eu não consigo te servir com constância, eu começo o ano e daqui a pouco eu já estou vacilando. Seja sincero com Deus, porque Deus conhece, irmãos, Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas limitações, e Ele quer nos ajudar. Agora, o problema é que muitas vezes a gente não consegue expressar isso para Ele. Vamos orar nesse momento? Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor.